Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja e também pela vida do nosso pastor e pela oportunidade que Deus nos concede. Que Deus possa continuar abençoando a todos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, a qual chamava Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema que eu quero dar é cuidado com a distração. Cuidado com a distração. O texto ora lido é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido do povo de Deus, que também nos traz algumas orientações que são muito importantes para que nós possamos não correr o risco de cairmos ou vivermos uma vida cristã distraída ou distraído. Porque se você observar bem o texto, você vai ver que o Senhor Jesus, ele vai à casa de Marta, de Maria e também de seu amigo íntimo, no caso, Lázaro. Marta é a que vai recepcionar Jesus. Marta é a que vai receber o Senhor Jesus. E vai dizer a Bíblia que, diferente de Marta, é Maria que vai dar a atenção a Jesus. É Maria que vai ficar aos pés de Jesus. Marta recebe, mas quem vai ficar aos pés de Jesus é justamente Maria. E diz a Bíblia que Maria, diferente de Marta, ela vai dar ouvido à palavra do Senhor Jesus. Lucas,
vai nos descrever, pelo menos, algumas coisas que Marta vai deixar passar desapercebido. E uma delas, ou a primeira delas, é que Marta não vai dar a atenção devida à presença de Jesus que está dentro da tua casa. Parece que Marta, por algum momento, ela vai ignorar a presença de Jesus dentro da sua própria casa. E observe que é Marta que estava recebendo Jesus. A segunda observação é que Marta não vai dar ouvidos à palavra do Senhor Jesus. Marta, ela não percebe mais a presença de Jesus dentro da tua casa. Marta, ela também não dá ouvido à voz de Jesus que fala, que brada dentro da sua casa. E vai dizer as Escrituras que o motivo pelo qual Marta vai se encontrar nesse estado é porque Marta está andando distraída em relação à presença de Jesus e também à palavra do Senhor Jesus. A distração está tirando a atenção de Marta em perceber que Jesus está dentro da tua casa, em perceber que Jesus ministrava dentro da sua casa. A distração está arrancando essa sobriedade de Marta. E vai dizer a Bíblia, dentre inúmeras coisas, Lucas vai dizer que o que está trazendo distração a Marta é muitos serviços, é muita coisa que está causando a distração, que não está fazendo ou não está permitindo que Marta, primeiro, perceba que Jesus está dentro da sua casa. E segundo, que Jesus está ministrando dentro da sua casa, ou está pregando dentro da sua casa. O que impede é os muitos serviços, é as muitas coisas, é os muitos afazeres. É isso que está fazendo com que ela fique distraída. E vê se isso não é uma verdade do nosso contexto atual, da nossa vida cotidiana. Vê se isso não é uma verdade do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. E isso é um perigo. A distração é um perigo. Por conta da distração, Sansão revelou o seu segredo a Dalila, sendo que o segredo era pertinente a ele e a Deus, quando diz que o segredo da tua força é que nunca subiu navalha sobre a sua cabeça. Por conta da distração, Davi, no capítulo 11, se não me falha a memória, do segundo livro do profeta Samuel, não vai descer para a guerra. E a Bíblia diz que era tempo dos reis descerem para a guerra. Davi não desce, manda Joabe ir no terraço,
É por uma volta no palácio que ele vai observar Batseba tomando banho e vai possuí-la. E alguém vai até dar a dica: essa mulher é a mulher de teu servo Urias. Mas Davi se apodera. Distração. Era tempo dos reis descerem para a guerra. A distração só traz prejuízos. Neste caso de Marta, Marta está sendo prejudicado, porque o excesso de afazeres a impede de ouvir a voz de Jesus Cristo. O excesso de afazeres a impede de perceber a presença de Jesus, que ora ela recebeu, dentro da sua própria casa. E nós devamos tomar cuidado concernente a isso, porque o inimigo usa dessa ferramenta, ele usa desses meios para nos distrair, porque quanto mais distraídos nós estivermos, mais fácil será de nos ludibriar, de nos enganar, de nos envolver com tantas outras coisas mais. Porque a distração, quando ela vem sobre a vida da pessoa, e quando ela chega no estado em que ela não percebe mais Jesus, e nem tampouco dá ouvido à palavra do Senhor, é muito preocupante, porque ela perde o alvo da sua vida. E a orientação bíblica, no capítulo 12, versículo 2, da carta aos Hebreus é: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O inimigo usa dessa distração para nos tirar do alvo, para nos tirar do foco. Isso não é muito bom, porque quanto mais serviço, menos oração. Porque quanto mais ocupação, menos leitura da palavra. Quanto mais serviço, menos consagração. Quanto mais afazeres, menos jejum. Quanto mais trabalho, menos tempo para adorar o Senhor. É o que o inimigo vai usar para sufocar o povo de Deus, quando ainda oprimido por Faraó. O povo quer cultuar no deserto, mas Faraó está dizendo: aumenta o serviço desse povo, coloca mais serviços a eles. Se eles amassavam pelo menos algumas dúzias de barro, de tijolos, agora eles vão fazer 2 mais. Quanto mais cansaço, quanto mais fadiga, menos coragem esse povo vai ter de cultuar o Senhor. Tomemos cuidado com isso. A distração vem para isso mesmo, e nós não podemos correr o risco de não percebermos Jesus dentro de casa, de não darmos ouvido à palavra de Jesus. Nós devemos tomar cuidado. Eu não estou falando apenas da casa do ponto de vista físico, eu estou falando da vida do cristão dentro de um contexto geral. Ora, a nossa primeira atividade do dia deva ser joelho no chão e boca no pó. Essa deveria ser, ou pelo menos tem que ser, a nossa primeira atividade do dia. Essa tem que ser uma regra que devamos seguir. O nosso primeiro contato tem que ser com o Senhor, até porque para vencer o dia depende mais da mão de Deus do que da nossa mesmo. Nós precisamos viver uma vida sem distração, e Jesus dá algumas orientações disso, porque no Sermão da Montanha, Jesus vai orientar os discípulos que lhe ouvem dizendo: quando vocês forem orar, vocês fechem a porta, porque quando vocês orarem em secreto, o vosso Pai Celestial os ouvirá, e não obstante ele os ouvir, ele também os recompensará. Por que será que Jesus está mandando fechar a porta? É justamente pelo fato do risco
de nós vivermos uma vida distraída, porque nesse momento de comunhão, nesse momento de comunicação, neste momento de oração, neste momento de intercessão, não pode haver interrupções entre você e Deus, entre Deus e você. Não pode haver nada que interrompa a sua comunhão com Deus. Então fecha a porta, elimine as distrações, elimine tudo que possa impedir com que Deus ministre no seu coração, porque oração não é somente falar, oração também é ouvir a voz de Deus ministrada no nosso coração. Toma cuidado com a distração, toma cuidado de uma vida distraída, e há várias recomendações bíblicas, e o próprio Cristo nos adverte dizendo: vigiai e orai, vigiai em todo tempo, e orai em todo tempo, porque na verdade o espírito está pronto e a carne é fraca. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele escreve dizendo: tome cuidado, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para que ele possa tragar. Então não dá para viver uma vida ociosa, não dá para viver uma vida distraída, não dá para viver uma vida totalmente desapercebida. É o caso de Marta, está no mundo da lua e não percebe que Jesus está dentro da tua casa, está distante da comunhão e da conexão com a palavra do Senhor. Isso é um fato. Jesus está dentro da casa de Marta, Jesus está dentro da casa desta mulher que o recebeu, mas muitas coisas fez com que ela perdesse essa direção, ou melhor, perdesse essa sensibilidade do que diz respeito à presença de Jesus, porque é assim, irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para percebermos Jesus no nosso meio. Nós precisamos disso, porque vai dizer a Bíblia que certa vez Jesus foi convidado para ir num jantar, e o jantar quem deu foi Simão. E Simão, o leproso, tem a ideia de pegar Jesus em algum rolo ou algum problema da lei. E vai dizer a Bíblia que Simão não recebe Jesus na porta, Simão não trata Jesus com as honrarias necessárias, Simão não nem sequer dá o ósculo santo a Jesus, nem sequer unge a cabeça de Jesus. Simão coloca Jesus em qualquer lugar daquele jantar, mas a Bíblia vai dizer que uma mulher, e a Bíblia diz assim, uma mulher pecadora, ela percebeu Jesus dentro daquela casa, ela teve a sensibilidade necessária para perceber Jesus naquele ambiente, para perceber Jesus naquele lugar. E quando ela percebe Jesus dentro daquela casa, quando ela percebe Jesus naquele ambiente, ela vai fazer o que Simão deveria fazer e não fez. Ela vai se jogar aos pés de Jesus. E o que ela tem de melhor, você sabe, ela quebra nos pés de Jesus. E quando inala aquele cheiro de perfume, Simão cai na besteira de querer falar: para que isso? Para que tanto exagero? Se ele fosse profeta, bem saberia o que lhe tocou. Porque é assim, irmãos, tem pessoas que não têm tanta sensibilidade para perceber Jesus, e quando alguém tem e sente Jesus e se manifesta com glória e aleluia, ele diz: para que esse exagero? Para que tudo isso? Não precisa disso. É ele e é ela que percebeu Jesus dentro da casa, santo. Tem que perceber Jesus dentro da casa. E vai dizer a Bíblia que isso é uma das causas pelas quais Marta não percebe Jesus. Primeiro, é muitas coisas, e Lucas vai pelo menos descrever duas das quais Marta não consegue perceber Jesus dentro da tua casa. Porque é assim, não basta Marta somente não perceber Jesus dentro da tua casa, ela quer que a sua irmã também
perca o alvo, perca a visão, perca a diretriz, porque Marta está nos pés de Jesus, Maria está nos pés de Jesus, e Marta está se incomodando. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é depender unicamente do Senhor, até porque o dia de amanhã nem existe. Jesus que disse, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A única coisa que temos segundo a Bíblia é o hoje, é o agora, é esse momento. Então nesse momento, nesse agora, nesse hoje, você tem que ser grato a Deus, porque ao longo do dia Ele te ajudou, santo. Tem que entrar por essas portas de mãos erguidas para o céu e dizendo, Deus, o Senhor foi bom, e foi bom mesmo, irmão, porque se Deus desatasse as suas visões espirituais, você ia ver uma guerra travada entre anjos e demônios, o inimigo tentando te atingir, e Deus dizendo, você não toca nela, você não toca nele, você não atinge ela, você não atinge ele, porque Deus queria você aqui, abençoado. Por isso que a Bíblia diz, a Ele a honra, a glória e o poder para todo sempre. Não basta Marta querer se envolver com todos os afazeres, ela também quer chamar Maria, só que Maria está nos pés de Jesus, Maria está dando ouvido à voz de Jesus, ela se incomoda com isso, porque ela tem muita coisa para fazer, e ela quer ocupar Maria também. Maria não quer deixar os pés de Jesus. Quem é que quer sair dos pés de Jesus depois de ouvir o mestre ministrar, depois de ouvir o mestre falar palavras de vida e de vida eterna? Só que Marta quer entrar nesse momento de conexão que Cristo está tendo com Maria. Quando Marta vai querer entrar, aí Jesus se posiciona. Quando Jesus se posiciona, Jesus vai falar que dentre muitas coisas que a distrai, pelo menos duas sobressai. Jesus vai dizer que a primeira delas é a ansiosidade de Marta. Marta é uma mulher ansiosa, Marta é uma mulher preocupada, e falando do ponto de vista científico, a ansiosidade nada mais é do que excesso de futuro. É uma mulher que preocupa-se com o amanhã, só com o amanhã, só com o amanhã. E quantos de nós não é assim? Se preocupa com o dia de amanhã, está aqui, mas está preocupado com o que vai fazer amanhã, está aqui, mas está preocupado com a decisão que tem que tomar amanhã, está aqui, mas está preocupado com tantas coisas que tem que fazer amanhã. É natural, isso faz parte da nossa natureza, mas meu santo, você tem Deus do seu lado, você tem Jesus contigo. E Jesus ensinando os discípulos, no capítulo 6, verso 24, do Evangelho segundo escreve Mateus, Jesus vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa algumas. Aí Jesus assim, olha para aves dos céus, vê que elas não trabalham e nem ajuntam em celeiro, olha para os lírios do campo, vê a glória deles. Na verdade vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu com nenhuma delas, e o vosso Pai Celestial as alimenta. É uma preocupação. O abençoado vai fazer um exame amanhã, começa a sofrer hoje. Põe esse negócio na mão de Deus e vai dormir o sono do justo. O salmista, no Salmo de número 3, se não me falha a memória, vai dizer, em paz me deitei, e em paz me levantei, porque o Senhor tem me sustentado. É o sono do justo. Coloque essa conta na conta de Deus e vai orar, meu santo. Confia no Senhor. Eu gosto de uma expressão bíblica. Isaías, no capítulo 64, verso 4, ele vai dizer assim, porque desde a antiguidade nem se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. O nosso Deus, Ele vai além da medicina,
Ele vai além dessa ação judicial. Ele vai além das barreiras do inimigo. Ele vai além da crise. Ele vai além das muralhas. Ele vai além. Ansiosidade. Moisés está vindo com o povo depois de sair do deserto, e vai dizer a Bíblia que eles se deparam com o Mar Vermelho. Não dá nem para voltar, porque Faraó decidiu vir contra o povo, e na frente está o mar, e o povo agora começa a murmurar e começa a querer pegar em pedra. Aí Moisés vai clamar ao Senhor e diz: Senhor, e agora? Como é que vai ser? E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que você tem na mão? Senhor, eu tenho um cajado. Então toca nas águas. Moisés toca nas águas, as águas se abrem. As águas se abrem. O povo está passando. O povo está ansioso porque Faraó está vindo atrás. O povo está passando e Deus está segurando o mar para o povo passar. E Deus é tão tremendo que na medida que o povo vai passando, Deus vai segurando o mar, e é duas paredes, uma do lado direito e do lado esquerdo. Aí vem Faraó atrás, achando que Deus também seguraria para ele passar. Quando todo o povo passa, era Deus olhando para Faraó e olhando para Satanás, dizendo assim: olha, para o meu povo passar eu segurei o mar, agora para o teu passar eu quero ver você segurar. Deus tira a mão, e quando Deus tira a mão, as paredes se fendem e mata todo o exército de Faraó, e não fica um para contar a história. E o que sobra, ou melhor, o que cabe naquele momento, é Miriam, juntamente com algumas irmãs, agora baterem aquele tamborim e dizer que o Senhor é bom e poderoso é Ele para todo sempre. Pedro vai dizer: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, é Ele, irmão, é Ele, glória, é Ele quem tem cuidado de vós. Não foi uma escolha minha e tua levantar hoje, foi Ele que permitiu. Por isso que Paulo vai escrever dizendo: a Ele seja a glória, a Ele seja a honra, e a Ele seja todo louvor, pelos séculos dos séculos. Ansiosidade é uma das distrações pelas quais Marta não percebe Jesus dentro da sua própria casa. É ansiosidade. Ela está ansiosa. E nós temos uma mania de colocar as coisas na mão de Deus, daqui a pouco tirar. Quem confia descansa. O salmista no Salmo 37, verso 5, escreve dizendo: entrega o teu caminho e confia no Senhor, e o demais Ele tudo fará. O salmista no Salmo 40 escreve dizendo: os que esperam no Senhor. Tem que esperar no Senhor. É os que esperam no Senhor. Irmãos, o nosso Deus é grande. O salmista no Salmo 46 escreve dizendo: Deus é aquilo que nós não somos. Deus é o quê? O nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que as águas rujam e que o mar se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus é. Ansiosidade. E a segunda observação que Lucas nos dá é que Marta, ela anda muito afadigada, e fadiga aqui não é cansaço, fadiga aqui é cansaço mental. Marta está muito afadigada, porque a fadiga mina a nossa força emocional. E do ponto de vista emocional, nós estamos muito longe de uma gestão muito hábil acerca disso. Ela está cansada com muitas coisas. Ela está cansada com essa fadiga. E Jesus diz: vinde a mim. Irmãos, aleluia. É Jesus que faz o convite: vinde a mim, vós todos que estão cansados e afadigados, e eu vos
aliviarei. A pessoa passa o dia todinho perguntando o que vai fazer, com a decisão que tem que tomar, e Jesus está dizendo, vem a mim. A pessoa está preocupada com tantas coisas que vai acontecer, e Jesus está dizendo, vem a mim. A pessoa está tão preocupada com o que vai fazer com o casamento, com os filhos, e Jesus está dizendo, vem a mim. Eu gosto das expressões que Deus usa para Moisés no Antigo Testamento. Deus usa para Moisés assim, Moisés, vem a mim, Moisés. Deus fala para Josué, Josué, vem a mim, Josué. Irmãos, a nossa fonte de vida, de esperança, de graça e misericórdia é Jesus Cristo de Nazaré. Vai a Ele, santo. Você pode levantar as tuas mãos e agradecer esse Deus que nessa noite fala conosco. Vem a mim. É a fadiga. É a fadiga de muitas coisas. Certa feita, Josafá está tranquilo no trono de Judá. Até então está dando tudo certo. Até que ele ouve falar que os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os da montanha de Seir, estão vindo contra ele, e tem um superlativo no texto, diz assim, e vem em uma grande multidão. Isso tira o sossego de Josafá. E vai dizer a Bíblia que Josafá agora mais do que depressa, ele vai para a ponta do templo. E Josafá agora vai buscar ao Senhor. E vai dizer a Bíblia que Josafá vai passar um pregão na terra de Judá. Ninguém come, ninguém bebe. Desde o animal que come no campo, até da criança no braço, ninguém vai se alimentar. Nós vamos buscar ao Senhor com oração, súplica e jejum. Eu acho interessante, porque quando a gente lê o capítulo 20 no livro de 2 Crônicas, a oração de Josafá é impactante. Dado o momento da oração de Josafá, Josafá parece que está olhando para o céu e está dizendo assim, saiba agora, Senhor, que os nossos olhos estão postos em Ti. Foi Josafá dizer essas palavras, que a Bíblia vai dizer assim, e o Espírito do Senhor desceu no meio da congregação, sobre a cabeça de Jaaziel, o profeta. E a resposta veio, e veio dizendo, Josafá, acerca dessa peleja, Deus manda te dizer que não é sua, essa peleja é de Deus, essa peleja é de Deus, vem a mim. No dia que Senaqueribe achou que ele era alguma coisa, mandando cartas de ameaça a Ezequias, rei de Judá, diz a Bíblia que ele pega aquelas cartas e vai para o templo, porque quando a gente está com luta, a gente vem para o templo. Porque quando Deus inaugura o templo, mandando a sua glória, mandando o seu poder, Ele diz assim, agora estão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos, a oração que sai desse lugar é para o templo. Aí ele pega as cartas e leva, e ele está orando, e dado um momento de oração, ele diz assim, Senhor, essas afrontas não são nossas, não é para nós, veja o que eles estão falando de Ti, Deus, vão fazer como fez com os deuses das nações estranhas. Aí vai dizer a Bíblia que Ezequias vai dizendo, parece que Deus diz assim, tá bom, essa peleja não é mais tua, agora é minha. E diz a Bíblia que Deus vai mandar um anjo no arraial dos assírios, um anjo, e a Bíblia diz assim, e passou, o anjo só passou, e naquela noite, 185 mil homens caíram. E eu acredito que Deus envia anjo, viu, irmão? Eu acredito, porque uma moça que cursava uma faculdade conhecida, ela estava no ponto esperando o ônibus chegar, vindo de Batatais, daqui a pouco vem uns rapazes com um carro, parou e desceram os 4 do carro e disse assim, vamos lá, vamos ver se nós conseguimos alguma coisa. Quando eles foram para cima da menina, um gritou, vamos correr.
Aí alguém diz, por quê? Porque o homem que está com ela é muito grande. Confia no Senhor, meu santo. Confia no Senhor, minha santa. Lança tudo isso nos pés de Jesus Cristo e deixa que Ele peleja por ti, deixa que Ele haja por ti, deixa que Ele coloque a mão nisso. Porque é assim. Tem hora que os nossos olhos estão turbados que nem os olhos de Jeremias, até dói para chorar. Então melhor do que isso é colocar nos pés de Jesus e deixa Jesus tratar isso, meu santo. Vai dormir o sono do justo e deixa que Deus age. Diz-nos a Bíblia que é assim que Marta estava distraída. É muitas coisas, é a ansiosidade, é a fadiga, é isso que está minando as forças de Marta. E é assim, irmãos, a gente só vai até um certo ponto, não dá mais daqui para lá. Os discípulos só foram até o meio do mar. Jesus teve que chegar perto deles na terceira vigília da noite, na memória. Porque para passar do mar adiante, Jesus teve que ir com eles, acalmando a fúria do vento e aquietando o mar. É a fadiga. Aí no verso 42 Jesus diz, Marta, uma coisa só é necessária, e o que Maria escolheu, que você quer que ela deixe de fazer, é o que te basta. E o que ela está fazendo, não lhe será tirado. Jesus, certa feita, diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele diz assim, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Em outras palavras, está dizendo assim, pessoas que ouvem e praticam, é uma pessoa que tem fundamento, tem alicerce, pode vir os rios, pode descer as chuvas, pode bater com ímpeto contra ela, mas ela não cai, porque ela está fundamentada na principal pedra de esquina, Jesus Cristo de Nazaré. Marta, Marta, ela escolheu a boa parte. Irmãos, a nossa melhor parte é ficar com a palavra do Senhor. Por isso que eu oriento, não dá para levantar de manhã cedo e sair como quem sai para uma vida alheia, sem antes consultar o Senhor na oração e sair com a orientação da sua palavra. O nosso primeiro contato tem que ser com Deus na oração e na leitura diária da sua palavra. A distração não pode tirar de nós a prática do jejum e da consagração, até porque na carne Deus não revela nada para ninguém, tem que ser no Espírito, e Deus nos colocou em posição de honra, porque no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai dizer que Deus, Jesus, venceu o pecado por nós, a fim de que o pecado não reine em nosso corpo mortal. Sendo assim, meu santo, você tem o poder de Deus que habita em você, que se chama Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, para te vitalizar nessa noite, para tirar as preocupações que perneiam a tua mente, que assola o seu coração. Jesus está dizendo, vinde a mim, fica com o que lhe compete, fica com a palavra. E Jesus diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Jesus diz que vai fazer, confia. Se Jesus diz que vai curar, confia. Se Jesus diz que vai operar, confia. Se Jesus diz que vai fazer um milagre, confia. Fica com a melhor parte. Alguns meses atrás, a minha esposa foi fazer um exame, e nesse exame que ela foi fazer, apareceu uns caroços. E minha esposa, preocupada, e ela precisou me contar, porque é assim, irmãos, quando não acontece com a gente
fica sempre injetando. Não, Deus vai fazer. E quando acontece com nós, aí que a gente tem que injetar poder em nós mesmos, através do Espírito Santo. Aí aconteceu dela ser diagnosticada e precisar fazer uma análise mais precisa. E aí a gente olhava para o Pedrinho e eu olhava para ela. Eu falava, Jesus, tem misericórdia. Jesus, quanto tempo faz que esse negócio está aí, a gente não sabia. E a médica disse assim, olha, Flávia, você vai fazer uns exames, viu? E esse exame que você vai fazer, a gente vai ver se é maligno ou é benigno. Irmãos, e a gente foi fazer os exames, eu fui orar. Eu fui orar a Deus, para Deus ter misericórdia. E num certo dia que tinha que buscar os exames dela, levei ela para fazer aquele exame, ela estava muito dolorida, ela veio com muita dor, e eu tinha que ir para o culto. Eu falei, fica aqui, depois na hora que eu chegar eu te ajudo com as coisas. E ela foi fazer os exames. Aí no dia de ir na médica, ela foi. E ela foi numa alegria só, sabe? Aí eu cheguei lá no consultório, chegou duas senhoras. E eu estou esperando a Flávia, que foi ver se era maligno ou benigno. E eu ouvindo as senhoras conversar, e a conversa delas era assim, eu não quero morrer disso. E eu falei assim, ih, meu Jesus, tem misericórdia, Jesus. Na minha família, todo mundo teve isso. Lá na minha cidade, uma dizia assim, tá todo mundo, as mulheres estão com essa praga aí. E aí chegou uma outra e disse assim, eu não estou conseguindo nem falar. E eu estava contando a hora da minha esposa sair, porque aquela conversa estava sendo torturosa para mim. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou participar desse assunto. Eu vou pregar para essas mulheres aqui. Eu vou dar uma palavra de esperança. Na hora que eu fui entrar na conversa, lá vem a minha esposa. Vamos embora? E eu, vai mulher, fala aí logo o que é esse negócio, é benigno, é maligno, que eu já oro por você e já oro para todo mundo estar aqui. Ela, não, vamos para o carro. Aí ela olhou para mim e disse assim, ó, a médica disse que esses nódulos aqui são benignos, não são malignos, são benignos. Mas ela não sabe o que aconteceu, porque estão todos agrupados. Isso aí deveria ter estourado e andado no seu corpo, mas eles estão todos agrupados num lugar só. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu sei quem fez isso. Eu sei quem fez isso. Aí quando eu cheguei na igreja, os irmãos estavam orando, eu disse, irmãos, a irmã Flávia vai testemunhar. Quando a Flávia disse isso, o Espírito Santo disse no meu espírito, eu cuido de você como também cuido da tua família. O importante não é como a gente vai entrar no vale, é com quem a gente entra no vale. Por isso que o nosso pastor gosta daquele hino, no Jordão eu não passarei só, porque Jesus Cristo é meu guia eficaz. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.